Quem é a cabeça deste corpo? O corpo é a igreja. Então, quem é a cabeça da igreja? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Louvado porque Ele nos dá a graça de participarmos de sua igreja. Desta igreja que é o seu corpo, do corpo de Cristo. E é sobre este tema que estamos dedicando esses últimos programas e a pergunta de número 157 do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, ele diz o seguinte: quem é a cabeça deste corpo? A cabeça deste corpo que é a igreja. Então, quem é a cabeça deste corpo que é a igreja? E a fé nos diz Cristo. E aqui eu uso aquela expressão de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 18. Paulo diz assim: Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja. Palavras de Paulo. Que dignidade tem esse corpo que é a igreja? Tem como cabeça Jesus Cristo. Que dignidade, que valor, que santidade. Nem sempre nós, os membros do corpo, agimos de forma santa, mas nossa cabeça, Ele é santo. E a igreja vive de Cristo. Vive de Cristo. Se tirarmos Cristo da igreja, não sobra o quê? O que sobra? Não sobra a igreja. Cristo, Filho de Deus, Cristo Salvador, Cristo nosso irmão. Mais ainda, a igreja vive nele. Não há uma vida independente. Aqui é a vida da igreja, aqui é a vida de Cristo. Não. A igreja vive nele. A igreja alimenta-se da sua palavra. A igreja fortifica-se com os seus sacramentos que Cristo nos deixou. Então a igreja se une com a ação do Espírito Santo, que Ele, Jesus Cristo, nos enviou. Mais ainda, a igreja vive para Ele. Isto quem entendeu bem foram os apóstolos, que a igreja vive para Jesus Cristo. Paulo chega a dizer que descobriu que diante da realidade de Jesus Cristo, tudo o resto é lixo. A igreja vive para Cristo, para Jesus Cristo, para anunciá-lo, para proclamar as suas maravilhas e, acima de tudo, para dizer-lhe: Ele é o nosso Salvador. Diante disso se entende uma belíssima expressão de Santo Agostinho, que dizia assim: Cristo é a igreja, Cristo e a igreja formam o Cristo total. Veja, Cristo e a igreja formam o Cristo total. Cristo cabeça, a igreja é o corpo. Cristo e a igreja formam o Cristo total. Então, quando você ouvir falar a expressão Cristo total, significa Cristo com aquele corpo que Ele conquistou, com seu sangue, com a sua finalidade e obediência a Deus Pai. Em um outro grande santo da igreja, Santo Tomás de Aquino, hoje é dia de Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Hoje nós comemoramos o dia de Santo Tomás de Aquino. O que ele dizia? E essa oração que eu gosto de rezar todos os dias e pedir a Ele que me dê a graça de entender um pouquinho a Suma Teológica e me dê um pouco do seu amor a Jesus no tabernáculo, no sacrário, onde ele gostava de ficar depois do almoço. Ele fazia uma visita na igreja, na capela, e encostava a sua cabeça no sacrário. Este grande santo que marcou profundamente a teologia da igreja. E eu diria até, cabeça e membros são, por assim dizer, uma só pessoa física. Uma só pessoa física. Portanto, quando falamos em Cristo, não podemos pensar num Cristo que vive à direita de Deus Pai isolado.
Hoje Cristo, que se entregou pela sua esposa, que é a igreja, e deu a vida por ela, vive intimamente ligado a ela. E quando falamos da igreja, esta realidade a qual pertencemos, não pensemos apenas nos aspectos visíveis, onde a marca da fragilidade humana é tão grande. Pensemos muito naquela cabeça que santifica, naquela cabeça que a santifica. Nós podemos ter falhado, nós podemos cometer pecados, nós podemos, eu diria, até manchar a igreja. Mas Cristo, cabeça da igreja, não. Ele a santifica permanentemente com seu sangue, para que estas verdades penetrem em sua vida, penetrem em nossa vida e se transformem numa espiritualidade, no caminho do seguimento de Cristo. Se a prática da misericórdia, sem a prática da misericórdia, não encontraremos a misericórdia de Deus. A pior calamidade, sabem qual é que é? Para a humanidade, é viver sem Deus. Hoje é dia de Santo Tomás. Vamos aprofundar como está a nossa vida de oração. Como a grande mulher, Madre Teresa de Calcutá, apaixonada por Deus e pelos homens, que ela nos ajude, então. Ao quê? A evitar esta maior... Porque a maior calamidade é quando esquecemos de Deus. Quando Ele é esquecido, tudo é possível, como os desastres, as calamidades da nossa pátria e do nosso mundão. Mas o pior acontece quando nos tornamos o fim em nós mesmos e olhamos acontecimentos como notícias. Quando se torna presente, a dor do próximo nos toca. O Deus da Bíblia é um Deus de amor, apaixonado pela ferida humanidade, que se comove, que vai ao encontro do povo e não descansa enquanto não vem o outro fazer o bem. Muitos de nós admitimos e cremos em Deus, mas na prática não somos filhos de Deus, não saímos da comoção, não vamos ao encontro do outro, somos espectadores. Não agimos como Jesus quis sofrer, se doar por nós, morrendo na cruz. Fazemos a nossa oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, peçamos a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Fique na paz e no amor de Deus.